Puff Daddy, também conhecido como Sam Diddy, tem estado recentemente no centro de várias controvérsias. Entre as alegações mais graves estão abusos físicos e psicológicos envolvendo a sua ex-parceira. Ela acusou de violência física, coerção sexual e outros comportamentos perturbadores, incluindo vigilância e controle abusivo. Essas alegações culminaram em um processo judicial que trouxe à tona detalhes chocantes de abuso durante o relacionamento deles. Recentemente, o produtor musical Rodney, ou então Lil Rod, também fez alegações de má conduta sexual contra Diddy. Bem-vindo ao lado obscuro das notícias. Hoje mergulharemos em um dos escândalos mais sombrios do mundo das celebridades. Puff Daddy, uma lenda do hip-hop, envolvido em uma série de acusações terríveis. A ex-parceira revelou segredos perturbadores, entre eles abusos físicos, coerção sexual e o uso de poder da fama para lhe controlar. O que será que aconteceu na realidade por detrás das portas fechadas? Puff Daddy foi preso no último dia 16. Ele também foi ligado a explosões suspeitas e comportamentos violentos com artistas como Kid Cudi. Mas será que ele seria capaz de ir tão longe assim para manter a sua posição? As investigações, claro, estão em andamento e as revelações são cada vez mais sinistras. Quantas vítimas ainda surgirão? Puff e sua ex-parceira Cassandra conheceram-se em 2005. O relacionamento deles foi muito de turbulências. O que aconteceu? Puff forçava Cassandra a manter-se relações sexuais com outros homens enquanto ela assistia e filmava, para depois lhe chantagear, e assim conseguia fazer muitos outros vídeos. E estas relações que a Cassandra mantia com os homens enquanto Puff filmava, nem sempre era com apenas um homem, às vezes era com vários homens. Em 2018, depois deles terem se separado, eles tiveram um jantar, no qual era para decidir quem ia ficar com o quê ou quem ia ficar com quem. Aquela discussão toda de casal. Ok, depois ele pediu, ou seja, forçou para lhe acompanhar a Cassandra à casa dela, e chegando à casa dela, simplesmente Cassandra despediu-se do Puff, mas Puff insistiu para poder entrar, mesmo Cassandra não querendo que ele entrasse. Ele forçou a entrada e lá dentro beijou Cassandra à força e, no final da história, vocês já sabem como aconteceu. Ele penetrou ela sem consentimento. Então, como é que entra o Kid Cudi nessa história? É assim, Cassandra teve um relacionamento com Kid Cudi em 2011 e o Puff ficou sabendo disso e ele prometeu explodir caro do Kid Cudi. Porém não aconteceu em 2011, mas em 2012 aconteceu taxativamente como o Puff havia dito. Por conta disso, as investigações estão sendo feitas e o maior suspeito nessa história, é claro, é o Puff. E qual foi a resposta do Puff e seus advogados quanto à acusação da Cassandra, ou então Cass? Puff e seus advogados apareceram ao público e disseram que Cassandra queria chantagear a eles, dizendo que ia escrever um livro expondo o relacionamento e esses todos podres. Portanto, ela pediu uma soma avultada de valores que era para ela não poder escrever este livro, no caso. Mas, no entanto, eles olharam aquilo como uma chantagem e acabaram processando a Cass, ou Cassandra. Então, Cassandra, por sua vez, também colocou uma denúncia por cima da denúncia que já tinha sido feita pelo Puff e seu advogado. Então foi mais ou menos isso. Mas a questão é que isso não foi somente com a Cassandra. Isto foi com várias mulheres. Já que ele tinha um poder na música, ele usava este poder na indústria para poder infernizar a vida de várias mulheres. O que ele fazia? Levava mulheres para curtições, nas baladas e tal. Então, drogava aquelas mulheres, né? Aquelas mulheres ficavam sob efeito de drogas e ele colocava aquelas mulheres a se submeterem em atos sexuais com diversos homens. E ele gravava tudo aquilo para ele ter certeza que tem controle. Então, se ele já tem a gravação, ele conseguia controlar aquelas mulheres, chantageando neste caso. E ainda tem acusações muito mais graves, que dizem que Diddy, quando submetia essas mulheres a esses atos, aquelas que se recusavam, ele violentava fisicamente, até arrastando pelos cabelos e tal. O advogado de defesa de Diddy
diz que essa história não passa de uma mentira só para manchar o nome de Diddy. Porém, um vídeo apareceu onde Diddy arrastava a sua então namorada, a Cassandra ou Cass, de uma forma extremamente violenta, fazendo com que ela voltasse ao quarto do hotel onde supostamente ela estava a tentar fugir. Com a aparição deste vídeo, ficou nula a ideia de que Diddy era inocente. Afinal de contas, o vídeo estava ali e mostrou toda a violência e toda a máscara do Diddy caiu. Tem um vídeo em que o Puff oferece ao Justin Bieber, neste caso Justin Bieber ainda era uma criança, ele oferece um carro, casa, em troca disso Justin Bieber devia pegar várias mulheres. Bom, na época não tinha ficado claro qual era a intenção do Puff, mas agora já dá para perceber qual era a verdadeira face do Puff na época em que estava a oferecer a Justin Bieber carro, casa e ainda dizia que devemos pegar mulheres e tal. Tem um vídeo circulando na internet onde Diddy, numa entrevista televisiva, ele simplesmente disse que nas suas festas noturnas ele trancava as portas para as mulheres não saírem. Na época, isso pareceu apenas uma brincadeira. The rapper Diddy era uma pessoa que organizava grandes festas. Por ele ser importante e com um grande poder na indústria musical, muita gente importante acabava indo nestas festas. Então, festa é festa, bebedeira, etc. Então ele acabava criando cenário para poder filmar coisas erradas dessas pessoas importantes que iam para lá, para assim poder chantagear essas pessoas. Ele era um explorador sexual. Ele fazia com que esses atos fossem longos. É assim, as pessoas podiam durar até um dia só no ato sexual, né? Então, quando as pessoas já estivessem fracas, etc., ele injetava uma droga para as pessoas terem mais power. Bom, neste vídeo eu mostrei de uma forma resumida o barulho que está a abalar a internet. Se inscreva no canal, deixa o seu like e vamos trazer mais conteúdos atualizados, ok?